Olá, hoje nós vamos falar sobre o Google Formulários. Google Forms, ele é um serviço gratuito para criar formulários online. Então, nele a gente pode produzir pesquisas de múltipla escolha, fazer questões discursivas, solicitar avaliações. Então, ele nos permite fazer algum feedback sobre algum assunto, organizar inscrições para algum evento, fazer convites, pedir alguma avaliação sobre algum tema já discutido anteriormente, sobre algum evento, alguma coisa que tenha ocorrido. Eu posso pedir uma avaliação através do Google Forms. Então, nós vamos mostrar aqui para vocês, eu vou abrir o meu e-mail, como que a gente inicia um Google Formulário. Então, eu tenho aqui o meu e-mail através do Google Apps aqui, eu procuro a ferramenta Google Formulários. Vem aqui na lateral, vou procurar aqui Google Formulários. Eu tenho como também entrar diretamente pelo site do formulário, que eu posso digitar e buscar aqui essa opção aqui, como forms.google.com. Mas como eu já vou trabalhar aí com as ferramentas Google, eu já venho aqui e busco no Google Apps aqui, através já do meu e-mail institucional. Eu venho, escolho aqui um formulário em branco, ele traz outros modelos aí, se você quiser trabalhar através de outros modelos, você pode estar aproveitando essas sugestões aí que ele já traz. Então, eu iniciei aqui um formulário em branco. Nós temos algumas opções de configurações. Eu tenho aqui a engrenagem, que eu posso trabalhar as configurações. Esse olho aqui que eu posso visualizar, uma forma de visualizar o formulário quando eu vou, antes de apresentar ele para o aluno, eu vou visualizar por aqui como que ele está ficando. Eu tenho aqui essa paleta aqui de cores que eu posso personalizar aqui o tema. Eu tenho aqui complementos, eu posso criar alguns complementos que vão me auxiliar aí na criação de, por exemplo, questões de matemática, fórmulas da matemática. Então, eu posso instalar algum complemento aqui que vai me auxiliar aí na criação desse tipo de questão. Só exemplo, tem mais opções aí, mais complementos que podem me auxiliar aí na criação das questões aí do formulário. Então, eu venho aqui, eu vou começar a configurar aqui o nosso formulário. Por exemplo, se eu vir aqui e mexer nesse tema aqui, ó, automaticamente ele já muda essa cor, ele já muda toda essa aparência dele aqui, ó. Então, posso estar mexendo aqui, que ele vai estar alterando aqui essa cor, esse fundo aqui. Então, vou deixar aqui uma opção aqui de mais clara aqui, mais visível aqui. Então, eu posso escolher aqui alguma imagem também para colocar aqui nesse tema. Eu tenho aqui opções de imagem para estar usando aqui nesse formulário. Então, tem aqui do lado esquerdo aqui, ó, trabalho, escola, ilustrações, aniversário, festa, casamento, cena. Então, eu vou escolher de acordo com o tema aqui, ou eu posso buscar também, através aqui eu posso fazer o upload de um tema e buscar no meu computador aqui algum outro tema. Então, posso trazer, por exemplo, vamos escolher uma imagem mais alegre aqui, ó. Então, eu vou inserir, escolhi essa aqui, vou inserir, e ele vai trazer esse tema aqui para o meu formulário. Eu tenho aqui as guias perguntas e respostas. Então, aqui eu estou trabalhando na guia perguntas, porque eu estou elaborando esse formulário. Então, aqui trabalhei com a cor aqui, eu posso
mexer nessa cor de plano de fundo aqui também, ó, eu quero de acordo com o meu tema aqui, então eu posso mudar aqui, ó, eu vou mexer aqui também na cor do tema, a cor do fundo aqui eu posso trabalhar diferente aqui, ó, escolher um outro estilo de cor aqui, uma outra fonte aqui também, o estilo da fonte aqui, eu posso estar mudando também para o básico, o formal. Então, eu vou deixar no básico aqui para ela ficar mais padrão. Então, tem essas opções aqui de configuração. Eu fechando aqui, mexi nessa configuração das cores, eu tenho aqui também como alterar alguma configuração aqui também, que é a parte aqui tem as abas geral, apresentação e testes. Na aba geral, eu posso aqui estar configurando para coletar endereços de e-mail. Então, quando eu escolho essa opção aqui de coletar endereço de e-mail, a pessoa que vai participar e responder esse formulário, ela tem que fazer ali um cadastrozinho do e-mail dela para que ela consiga acessar aí esse formulário. Aqui eu posso restringir essas questões aqui para serem respondidas. Eu posso restringir os usuários da Secretaria de Educação de Uberlândia e somente quem tiver logado aí no e-mail da Secretaria de Educação vai conseguir acessar esse formulário e responder. Eu posso, se eu quero aqui, por exemplo, limitar a uma resposta aqui, automaticamente eu tenho que coletar aqui esse endereço de e-mail, porque senão não tem como registrar aqui que o aluno já respondeu uma vez. Então, se eu quero limitar a uma resposta, eu tenho que deixar configurado aqui para coletar o endereço de e-mail desse aluno, para que ele identifique aí que o aluno já respondeu uma vez. Então, essa configuração fica a seu critério aqui, com a forma que você quer trabalhar e avaliar. Então, você pode deixar selecionado ou não. Os participantes aqui, eles podem editar após o envio. Então, depende da proposta que você está fazendo aqui de formulário. Se você está fazendo, por exemplo, um formulário para avaliar, se você vai permitir que ele faça alguma edição após ter enviado a primeira vez, então fica aí de acordo com a proposta de trabalho que você esteja montando e estruturando no formulário. Aqui eu tenho a guia a apresentação, eu tenho aqui que eu quero mostrar a barra de progresso nas respostas, aí quando eu uso para separar em seções minhas questões, então ele mostra a barra de progresso de acordo com o que já evoluiu aí nas respostas, que já foi respondido, então ele vai mostrando essa evolução. Você já respondeu 2 questões de 10, 3 de 10, e assim ele vai mostrando aqui. Então, interessante você deixar selecionado aí. Eu posso aqui trabalhar também baralhando a ordem das perguntas, só que você tem que tomar um certo cuidado aqui nessa configuração aqui, porque se você embaralha a ordem, você pode, se você está trabalhando com imagens, vídeos, às vezes você pode perder a configuração aí das suas questões enunciados aí com a próprio corpo da questão aí. Então, você pode, às vezes, perder um pouco dessa configuração. Então, eu deixei como dica, se você for usar essa configuração aqui, tomar um certo cuidado, conferir como que ficou essa ordem dessas perguntas aí. Eu tenho aqui também, se eu quero criar um formulário para fazer uma avaliação, eu tenho aqui, ó, também a aba testes. Então, na verdade, eu já posso configurar aqui até antes mesmo de começar a fazer as minhas questões, porque
esse exemplo de formulário aqui, eu vou fazer como questões avaliativas. Então, como que eu vou avaliar, colocar ele para avaliar as questões? Eu venho aqui na aba testes, eu estou nas configurações, eu crio, habilito aqui a função de criar teste. Então, eu habilitei a função de criar teste. Eu vou liberar a nota agora, já que eu vou avaliar, imediatamente após o envio. O seu aluno está fazendo um teste, eu vou estar liberando essa nota imediatamente para ele, assim que ele clicar em enviar. Às vezes eu posso ter mais turmas, então aí seria às vezes melhor não liberar essa nota até que todas as turmas, todos os alunos consigam fazer essas questões aí do formulário. Eu posso liberar então essa nota posteriormente, depois da revisão manual. Por quê? Porque eu posso também colocar questões fechadas e questões abertas. Então, se eu coloco alguma questão aberta aqui no meu formulário, eu vou ter que fazer a correção dessas questões para posteriormente eu devolver a nota aí para o aluno. Então, eu habilitei aqui as funções do teste, eu venho aqui e salvo, porque eu estou configurando o meu, como que eu quero que seja acompanhada aí as questões pelo aluno. Então, eu venho, como que eu começo, inicio aqui as questões. Primeira coisa também, configurei meu formulário, está faltando aqui o título desse formulário. Então, eu posso colocar aqui, por exemplo, teste de matemática, por exemplo. Então, vem aqui, coloco o teste de matemática. Ele já, imediatamente, ele já me abre a opção aqui de escolher a pasta que pode ser enviada esse formulário. Eu posso marcar esse formulário com estrela, eu posso destacar ele aqui, até que ele seja usado, porque automaticamente ele está sendo salvo dentro do meu Google Drive. Aqui, ó. Todas as alterações foram salvas no Google Drive. Então, esse formulário automaticamente está sendo criado dentro do meu Drive. Então, eu escolhi aqui o título, já voltei aqui para o corpo do meu formulário. Então, o que é que eu começo a fazer aqui? Primeira coisa, eu posso aqui, como eu habilitei lá para ele coletar endereço de e-mail, ele já trouxe aqui, ó, que o aluno automaticamente tem que digitar o e-mail dele aqui para ele conseguir começar a fazer essas questões aqui. Então, eu vou colocar aqui adicionar mais uma pergunta, e essa pergunta aqui eu também vou colocar aqui como nome completo, por exemplo, que é uma coisa que vai me ajudar a estar acessando aí o formulário do aluno e corrigindo as questões. Se eu não cobro o nome, o aluno digitou aqui apenas o e-mail. O e-mail dele está com o e-mail da secretaria, por exemplo, ele tem apenas o número de inscrição da rede. Aí, para você identificar esse aluno, vai ficar um pouco mais complicado. Então, você vem aqui e solicita aqui que ele coloque aqui o nome completo dele. Eu posso aqui escolher, ele já é intuitivo, eu posso escolher aqui a forma de resposta. Então, aqui eu quero uma resposta curta. Geralmente, eu costumo deixar parágrafo. Por quê? Porque quando você coloca a resposta curta, ele aceita poucos itens aí digitados. E, às vezes, o nome do aluno é um pouco maior e, na hora de responder, não vai estar aceitando aí a resposta toda. Então, aqui eu posso já colocar as questões aqui como obrigatórias, mas nesse caso aqui, eu não vou colocar como obrigatória até eu estar conseguindo montar todas as minhas questões e visualizando e conferindo como que está ficando aí a organização dessas questões. Porque se eu coloco como obrigatório, quando eu vou visualizar
como está ficando o meu formulário, eu tenho que ir respondendo as questões. Então, eu só consigo avançar quando eu começo a responder cada questão. Então, eu vou criar aqui mais uma pergunta aqui que eu quero. Eu vou colocar aqui e-mail. Então, o aluno vai digitar aqui o e-mail. Depois eu vou colocar aqui como obrigatório. É uma das formas de estar identificando aqui o aluno, por exemplo. Então, eu posso colocar aqui como parágrafo também para ter mais opção de espaço aqui para escrever. Eu coloco uma questão, uma outra questão. Então, aqui eu já pus o nome, e-mail. Eu posso colocar aqui turma. Posso colocar turma. Aí eu posso escolher aqui uma múltipla escolha. Por exemplo, aqui, quinto A, por exemplo. Quarto A, quinto A. Então, eu posso fazer a descrição aqui do meu formulário. Colocar para qual turma, posso escrever aí o que vai me ajudar, me facilitar aí, tá? Identificando esse formulário posteriormente. Então, eu venho aqui, eu já adicionei uma seção aqui, ó, e vou fazer a nossa primeira pergunta aqui, por exemplo. Então, aqui, ó, na pergunta, eu posso trazer aqui imagens. Eu já poderia já ter escolhido, separado imagens de acordo com o assunto que eu vou trabalhar. Vai me sugerindo aqui, ó, as questões que eu posso escolher, já traz a sugestão. Eu posso escolher qualquer tipo de questão que eu queira trabalhar aqui. Por exemplo, aqui nesse caso, eu vou trabalhar com uma questão de múltipla escolha. Então, eu venho aqui, me sugeriu, eu vou buscar aqui uma imagem. Eu posso procurar uma imagem que eu tenha preparado anteriormente aqui. Então, essa imagem aqui, aí eu posso fazer a pergunta aqui, usar a imagem. Eu posso, por exemplo, perguntar aqui, fazer o enunciado. Faça a soma abaixo e escolha a resposta correta. Então, posso fazer esse enunciado, trouxe uma imagem aqui, e aí eu vou colocando as opções. Então, eu já vim aqui nas opções aqui e coloco a resposta. Eu posso trazer uma imagem, por exemplo, dos números, que supostamente daria essa soma. Então, eu posso usar a imagem tanto no enunciado quanto nas opções. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, a opção 1 vai ser 3. A opção 2 eu vou colocar como 2. A opção 2 eu vou colocar como 4. A opção 4 eu coloco como 8. Então, eu deixo aqui as opções para ele escolher a alternativa correta. E eu venho aqui e adiciono mais uma seção. Então, eu quero uma questão em cada página aqui, para que fique organizado aqui no formulário. Então, eu vou adicionar aqui uma pergunta. Então, adicionei uma seção, vou adicionar uma pergunta nova. Então, aqui eu vou posso buscar aí uma outra, calcule, por exemplo, a multiplicação 5 vezes 5, por exemplo. Então, não vou usar imagem, mas eu venho aqui e vou colocar as opções. Eu vou colocar 30, 40, 25, 15. Eu vou colocar as opções, posso trazer imagem aqui para as opções aqui e vou adicionar aqui uma seção.
Vou para uma outra pergunta, vou adicionar aqui uma outra pergunta. Então, eu tenho aqui as opções aqui de pergunta, vou falar um pouquinho para vocês aqui de cada pergunta aqui. Por exemplo, ele já me sugeriu aqui uma múltipla escolha. Nós não vamos dar um exemplo de cada aqui, porque o nosso tempo para o vídeo não ficar muito longo, então vou falar aqui um pouquinho. Eu tenho aqui a múltipla escolha, que eu já fiz duas, por exemplo, eu tenho a caixa de seleção. Então, a caixa de seleção aqui, eu posso, a diferença dela com a múltipla escolha, eu posso criar aqui uma pergunta. Por exemplo, ele vai escolher mais de uma opção, por exemplo. A soma de 12 mais 14, por 12 mais 14. Então, eu posso colocar aí 26, eu posso colocar 26, agora eu posso colocar uma errada aqui, 24, posso colocar aí 24. Então, eu deixo aí como caixa de seleção, ele vai estar escolhendo aí as respostas corretas. Vamos visualizar esse formulário para ver como que ele está ficando aqui. Então, eu tenho como clicar aqui no olho, eu visualizo a forma que o aluno vai estar conseguindo enxergar essas questões aqui. Eu não coloquei como obrigatório ainda, justamente por isso, para não ter que ficar respondendo enquanto eu estou estruturando aí as questões do formulário. Então, vem aqui para a próxima, ele vai ver a próxima questão aqui, eu venho aqui para outra questão aqui que eu já montei. Então, calcule a multiplicação 5 vezes 5, então ele vai ter as opções de resposta aqui, ó. E eu vou visualizando as perguntas uma por uma. Então, aqui ele tem caixa de seleção, ele pode escolher mais de uma resposta aqui nessa caixa de seleção. Então, eu posso aqui voltar. Aqui, quando eu estou trabalhando num formulário, geralmente eu trabalho pelo Google Chrome, eu vou movimentando esse formulário nas abas aqui de cima, então eu já visualizei como que ele está ficando. Eu volto aqui na aba anterior e continuo criando aqui as minhas questões. Então, posso criar aqui uma outra questão aqui. Por exemplo, vamos falar aqui só agora, a título de exemplo, uma lista suspensa. Então, ele pode me falar aqui, escolher, por exemplo, vamos criar aqui uma lista suspensa, avalie a facilidade, por exemplo, de entendimento do conteúdo de matemática. Exemplo, pessoal, exemplo. Bem banal aqui para a gente poder mostrar para vocês aqui. Do conteúdo de matemática. O acento está no lugar errado aqui. Vamos corrigir aqui. Então, ele vai avaliar aqui o entendimento do conteúdo de matemática. Então, eu posso colocar aqui, ó, como lista suspensa. Ele pode colocar aqui, bom, regular, ótimo, excelente. Então, é uma das formas de estar usando aí uma lista suspensa. Você pode estar usando lá, por exemplo, lá na turma do aluno, qualquer turma. Então, é um exemplo de lista suspensa. Eu posso, então, concluir aqui, eu não quero essa opção 5 aqui, concluir essa questão, coloco aqui mais uma
adiciono mais uma sessão. Então, aqui eu tenho também a opção de criar mais uma atividade. Posso criar quantas eu quiser. Por exemplo, aqui ele adicionou aqui mais uma pergunta. Eu posso estar buscando aqui por exemplo, a lista suspensa, nós falamos, o upload de arquivo é quando você cria aí uma atividade que o aluno vai ter que, por exemplo, produzir uma resposta no caderno, gravar algum vídeo e te devolver aí através aí do link. Só que aí isso vai cair dentro do seu, você vai ter que autorizar que essa atividade ela vai ser salva dentro do seu Drive. Então, assim, esse tipo de questão aí vai ser salvo dentro do Drive de quem produziu o formulário aí. E tem a escala linear. A escala linear eu posso, por exemplo, também avaliar como que foi o aprendizado aí no bimestre. Eu peço ao aluno para avaliar aí de bom até, de ruim até excelente, então eu também posso fazer essa avaliação aí dessa forma. Eu tenho a grade de múltipla escolha, que é uma forma que ele vai tipo numerar a primeira coluna de acordo com a segunda, só que ele vai conseguir escolher apenas uma opção, por exemplo, na segunda coluna. Então, a diferença da grade de múltipla escolha com a grade de caixa de seleção é essa, que aqui na caixa de seleção é como se fosse também numerar uma coluna de acordo com a outra, só que na segunda coluna aqui ele vai conseguir colocar, assinalar, escolher mais de uma opção aí na outra coluna. Então, eu posso estar também colocando data, horário aí nesse meu formulário. Então, nós vamos aqui encerrar aqui exemplos de questões aqui